Bom, aí vem dos 21 aos 30 anos. Dos 21 aos 30 anos, poxa vida, muita coisa boa. Primeiro que assim, o casamento foi pra mim maravilhoso. Por quê? Porque eu tive liberdade que eu não tinha. Então eu achava massa. Mesmo que no meu casamento, principalmente os primeiros anos, eu só ficava em casa na liberdade com as amigas. Eu tinha uma grande amiga, a gente adorava estudar juntas. E GG, maravilhosa. E aí a gente estudava lá em casa e tudo mais. Eu tive um marido muito maravilhoso, super parceiro. Então o Ricardo ficava em casa enquanto eu estava estudando, ele estava armando navio, brincando lá que ele adorava, fazendo os projetos dele. E a gente viajava, e aí eu podia fazer o que eu queria. Então foi muito legal isso. E logo depois estudava muito plantão, as duas faculdades, mas depois eu fui tirando de letra. E eu sempre tive esse jeito de não superdimensionar o problema. Então eu via sempre o lado bom. Tanto que muitos achavam, eu acho que aquele livro Poliana, que foi um dos livros que mamãe me deu, né? Eu lia muito, porque ela me dava muitos livros. Gente, ela era pedagoga, uma pedagoga assim incrível. Então, ela me orientava muito, eu tinha muitas leituras. Eu acho que Poliana, aquela coisa de ver o lado bom de tudo, ficou muito impregnado no meu DNA emocional. Então, eu lembro, hoje eu olho assim e digo, poxa vida, como assim, né? Como que eu consegui fazer tudo isso? Lala, eu acho que isso é muito meu, porque assim, a minha mãe disse que desde pequena que eu era muito assim. Ela conta coisas assim, bem engraçadas. Por exemplo, ela era professora e ela me levava muito para as aulas. Então, ela ficava dando aula e eu lembro muito dela dando aula. E eu ficava no finalzinho do quadro com o giz sempre ali escrevendo. E depois, quando eu chegava em casa, eu botava as bonecas, botava um quadro, que eu tinha um quadrozinho negro pequeno, de brinquedo, de brincadeira, botava as bonecas, eu era professora de ciências. E eu ficava, e ela dizia que até as bonecas brigavam. Aí ela disse que era muito engraçado e que eu ia lá resolver a briga das bonecas, porque elas estavam brigando e elas tinham que ser amigas. Então, eu acho que tem muito dessa minha natureza. Sei lá, eu acho que é mais ou menos assim. Bom, aí vieram as duas formaturas, né? Na formatura de psicologia, eu me formei em 89, não quis festa na época, eu me formei na diretoria, ela que era minha diretora, então ela que colou meu grau, né? Estava com o Renato pequenininho, e foi muito interessante porque logo depois que eu me formei, o João Moreira, uma pessoa maravilhosa, ele era o professor de anatomia, de neuroanatomia. O João ia para o Rio de Janeiro fazer doutorado. E aí foi quando ele teve uma reunião lá de conselho, e Coralina era a diretora, mas aí o João disse, olha, não é porque Cristina é sua filha, mas eu quero que ela fique com a minha disciplina. E eu não sabia de absolutamente nada disso, né? E foi quando ela chega com essa grande novidade, que eu ia dar aula de neuroanatomia. Eu estava formada, tinha acabado de me formar. Como assim? Eu acabei de me formar, como é que eu vou ensinar? Né? Naquela época, as titulações elas eram conseguidas ao longo do exercício da docência. E eu comecei a ensinar na faculdade de psicologia com a primeira disciplina que foi neuroanatomia. Então aí eu estava casada, tinha acabado de me formar, tinha acabado de ser mãe, porque vem também uma coisa muito bacana nesse período, que foi a gravidez, a maternidade, e eu estava dando aula e estava ainda fazendo medicina. E dava plantão, e estudava pra caramba, e me dividia. Eu não sei, eu acho que essa coisa da minha mãe, sempre na minha infância eu fazia múltiplas tarefas, eu acho que isso foi se internalizando dentro de mim, que eu olhando, eu sempre faço várias coisas. Desde pequena eu faço várias coisas. Quando pequena, várias coisas ligadas a que uma criança pode fazer. Hoje, como adulta, eu faço várias coisas. Tenho duas profissões que têm vários segmentos que eu atuo. Então, eu acho que isso foi uma coisa meio que assim, programada, né? E nessa década eu digo que, além das minhas formaturas, que foram maravilhosas, a formatura de medicina foi uma mega festa. Eu era da comissão,
E uma comissão que depois, com 25 anos de formada, eu continuei da comissão, junto com as colegas maravilhosas. Acabei sendo oradora de novo dos 25 anos, das Bodas de Prata. Fui a oradora de medicina e foi uma festa linda, maravilhosa, com tudo que tinha direito. Eu me esbaldei. E nessa época também eu engravidei. Eu fazia o 7º período de medicina. E eu queria muito. Eu estava assim já com muita vontade de engravidar, já tinha mais ou menos 4 anos de casada. E aí a gravidez do Renato, eu não quis saber, eu quis surpresa. Eu queria um parto normal, eu queria um parto hiper, mega natural. Eu, na realidade, queria parir dentro d'água, né? Eu tinha essas ideias de parto Le Boyer e tudo mais. Eleusa entrou na minha onda do parto normal mesmo. E a gravidez foi muito intensa. Eu adorava ir para a faculdade com aquela barriga. Eu era muito assim, exibida. Coisa de leonina, né? E eu digo, a leonina da juba preta é pior ainda. Então eu ia com aquela barriga de fora. Eu adorei aquela gravidez. Só que ao mesmo tempo recebi muitos olhares de preconceitos de professores. Como que uma estudante de medicina é casada, está grávida, tá? Mas eu fazia tudo. E como eu tinha um suporte muito grande, minha mãe sempre organizava a minha vida para que eu não deixasse de estudar. Então ela trabalhava pra caramba. Mas eu tinha pessoas, ela mesma. Então assim, nada ficava sem fazer porque eu tinha responsabilidade. Nada. A minha responsabilidade, eu tinha uma rede de apoio fantástica. E aí foi o nascimento, um parto natural, muito bacana, mas assim... Eu me preparei dentro do que era possível se preparar para um parto normal. Gente, eu acho que se eu tivesse aquele parto hoje em dia, como seria fantástico, né? Foi com que eu pude. Na hora H, realmente, a Cris deu uma travada, tanto que Ricardo, que é o pai dos meus 2 filhos, ele praticamente pariu junto comigo, né? Ele pariu tanto, fez tanta força que estourou os tímpanos. E aí Renato nasceu e assim, foi uma coisa muito mágica na minha vida. Ser mãe daquele menino lindo, saber que era ele, né? Que estava ali nascendo. Eu não sabia, soube na hora só. É o quê? Porque eu não queria saber. E aí é ele, e Renato é assim uma alma perfumada na minha vida. É um filho maravilhoso e foi uma entrega muito grande ser mãe daquele menino, que me ensinou muita coisa. Ele era um bebê fantástico, que não me deu trabalho de absolutamente nada. Ele foi uma criança muito inteligente. Então ele era muito intelectual. Então, Renato, com 4 anos, ele assinou o passaporte dele, porque a gente ia viajar para os Estados Unidos. Aí, quando chegamos lá na Polícia Federal, o rapaz disse, eita, assine por ele. Aí ele olhou assim e disse, eu sei escrever meu nome. Aí o homem olhou e fez, em letra cursiva, ainda mais. Aí o cara disse, hã? Aí ele disse, a senhora vai confiar? Aí eu disse, vou. Ele disse que sabe, e ele sabe. Aí ele se sentou, assinou o passaporte dele, lindo, com 4 anos de idade. A letra maravilhosa. Depois ficou horrorosa, né, Nato? Aí, e assim, Renato participou, foi uma época muito bacana. E muito inteligente. No colégio sempre sobressaía e dava discurso, era aquela pirralha, todo de terno, gravata, discursava, tinha um jeito muito imponente de se colocar. Com 4 anos de idade decidiu falar inglês, quis estudar inglês, ele que pediu para falar inglês, tanto que ele fala fluentemente, né? Tanto que hoje mora lá no Canadá. Então assim, sempre foi muito incrível a maternidade com ele. Ele dizia que odiava ter uma mãe médica. E ele odiava uma mãe que fazia obstetrícia, porque ele pegou todo esse período, então, de muito plantão. Então ele chorava porque eu saía de madrugada, porque a gente estava se organizando para ir para alguma coisa, alguma programação, e a programação ela era cancelada de última hora porque alguém ia parir, e ele dizia que era um saco esse negócio. Então, ele dizia tanto que ele dizia, Deus me livre de ser médico na vida, é horrível ser médico. Ele dizia que era horrível ser filho de médico. Mas aí foi, e aí com 6 anos de idade ele começou a endoidar o juízo, e ele teve um dia que ele chegou da escola e ele chamou a mim e o pai e disse, quero ter uma reunião com vocês dois, bem sério. Aí eu e Ricardo sentamos e ele disse, vocês sabiam que vocês são muito egoístas? Aí eu, hã? Como assim a gente é egoísta? 6 anos, 6. Aí, porque vocês têm irmão, minha mãe tem a tia Biba, você, pai, tem 3 irmãos e vocês não querem me dar o irmão, porque eu tinha decidido que seria só ele. E aí ele começou a endoidar que ele queria um irmão ou uma irmã.
cenas da próxima década. Renato, para mim, hoje... Quem é Renato para mim? Renato é... Puta que pariu. Por que você pergunta um negócio desse tão profundo, tão complexo? Renato é um filho extremamente querido. É um filho extremamente admirado. É um filho que está sempre se reinventando. É um filho que tem asas gigantes, né? Eu digo tanto que isso aqui que eu coloquei na parede é em homenagem a ele. Quando as asas se alargam, o voo tem que ser alto, para que a alma se expanda de felicidade. Então, Renato é esse menino bom, menino. Ele guarda uma criança linda dentro dele e é um homem lindo, de alma pura, de coração gigante, de uma inteligência assim absurda, absurda, tá? E é essa criatura que hoje decidiu estar fisicamente tão longe, mas que a gente nem sente. Literalmente, a gente nem sente que ele mora em outro país, porque a gente tem uma conexão muito grande, uma amorosidade, um amor que transcende fronteiras e a gente está muito próximo. Então, Renato é o meu primeiro presente e eu sou muito feliz de ter começado a minha maternidade com esse filho tão querido. Exatamente no último ano de medicina, quando eu comecei a fazer ambulatório de ginecologia, por ser psicóloga, eu sempre gostei muito de perguntar sobre o lado emocional das minhas pacientes. Inclusive, sofri muito bullying, né? Antigamente não se falava de bullying, mas se sofria o bullying de próprios professores, que às vezes pediam para eu falar do leito 5 e eu insistia em falar do seu João, que está no leito 5. Porque na minha cabeça eu não podia falar do leito 5, porque o leito 5 não tinha vida. O leito 5 era o seu João, que ele não era a doença, ele estava doente. E eu recebi de alguns muito impacto, muito confronto. E teve um professor que chegou a dizer: esse negócio de você ser médica e psicóloga vai endoidar a sua cabeça. Não tá vendo que isso não vai dar certo? E eu olhava assim e dizia: meu Deus, como que não vai dar certo? O corpo e a psique estão interligados. Então, se eu sou médica e sou psicóloga, eu vou compreender mais. Até porque eu criava na minha mente a ideia muito clara de que as doenças são psicossomáticas de alguma forma. Só que eu recebi muito mais, infelizmente, confronto negativo do que reforço positivo. Mas eu acreditava que isso ia passar. E aí a tal da resiliência que você falou, eu acho que sempre fui muito persistente e algumas vezes até insistente. E aí, essa questão de escutar muito as mulheres, eu comecei a perguntar sobre a sexualidade dessas mulheres no ambulatório de ginecologia. Era engraçado que eu tinha umas colegas que faziam: eita, já vai tu, tá perguntando essas coisas só para consulta ficar demorada. Aí eu comecei a perguntar sobre orgasmo. Eu perguntava se essas mulheres se tocavam. Nada da faculdade. Absolutamente nada na faculdade. Eu não tive nada na faculdade de psicologia, de sexualidade, eu não tive nada na faculdade de medicina de sexualidade. E isso era, acredita, a minha natureza. As minhas buscas, os meus anseios, as minhas lacunas. A minha mulher, que gritava muito. A minha mulher gritava muito, sussurrava muito, gemia muito, desejava intensamente, sonhava muito, com muita coisa. E vivia nesse campo ainda muita limitação. Então eu comecei a perguntar. E ao perguntar, eu lembro que eu tinha um caderninho, sempre gostei de caderninho, tá? Quem me conhece sabe, né? Eu adoro caderninhos. Eu não sou da tecnologia, gente, eu sou do manuscrito. Então eu adorava. E eu lembro que eu tinha uma cadernetinha e que toda mulher que eu perguntava sobre orgasmo, eu botava, sabe aqueles palitinhos? E aí, quando eu terminei tudo, tinha muito palitinho. E eu fiquei impressionada, assim, gente, as mulheres. E eu comecei a perceber que muitas delas tinham queixas repetidas, ginecológicas, que eu comecei a me questionar. Será que isso não tem a ver com a sexualidade mal resolvida? Será que essa mulher não tem esse monte de vulvovaginite? Porque ela é anorgásmica, porque ela não consegue ter orgasmo, porque ela tem uma vida sexual ruim? Será?
E assim, quando eu perguntava para alguns professores, eles ficavam no vácuo. E aí eu comecei a sentir algo diferente. E foi quando, assim que eu saí da faculdade, eu fui procurar saber se tinha alguém que estudava isso. Se isso não era a safadeza, que as pessoas diziam, ah, isso é safadeza. Ou se isso era uma ciência que eu poderia me especializar. E foi exatamente nessa época que eu descobri uma pessoa maravilhosa, que eu amo de paixão, meu mestre, meu guru, tudo, Ricardo Cavalcante. E foi quando eu decidi ir para Brasília fazer a minha primeira especialização de sexualidade com o ícone. Eu queria, porque eu sempre fui assim, eu queria fazer e eu queria fazer com o Bam Bam Bam. Então, quem é o Bam Bam Bam? Aquela pessoa que eu admirava, que tinha aquela Bíblia escrita. Então, Ricardo e Mabel Cavalcante. Então, convenci todo mundo, né? E lá, me lembro que quando eu cheguei em casa, que eu fui compartilhar com a minha mãe, né? Ela já não tinha uma influência sobre mim, eu já podia, eu era mulher casada, mãe de família, tá? Então, quando eu disse a ela, mãe, eu tô com vontade de ser sexóloga. Ela, hã? Ser o quê, minha filha? Sexóloga. Mas depois eu vou dizer uma coisa, viu, que eu descobri. Como nada acontece por acaso, olha a sincronicidade dos fatos. Aí, ela pegou e disse, como é essa especialização? Eu disse, é uma que tem em Brasília, intensiva. E você vai para Brasília? Vou. Aí um grande amigo meu, que hoje um grande amigo, foi meu aluno, meu pupilo, Roberto Salles, um grande psicólogo que eu amo de paixão, um aluno querido, um aluno irreverente, surreal, um aluno que me fazia tremer nas bases, porque imagine, Beto, você tem que escutar isso, imagina, eu estou fazendo lá prova de neuroanatomia, a professora querendo impor uma certa moral, porque era desse tamanho, começando a carreira na docência, boto lá todas as peças, né? Cérebro, medula, cerebelo, prova de neuroanatomia, cada aluno passando pelas bancas, eu batia palma para cada um sair, né, para ir para o outro. Aí de repente Beto simplesmente bate palma, aí todo mundo sai, só que a palma não fui eu. Aí eu, gente, quem bateu palmas, porque não fui eu, aquele silêncio fúnebre. Aí eu gelei, né, eu disse, meu Deus, vou ter que botar moral, porque agora é a hora da moral, se eu não botar moral agora eu tô ferrada. Aí depois ele, fui eu. Eu disse, Roberto, por que você fez isso? Hoje a gente se abre muito com isso. Então, sempre, olha, começar a docência com o aluno Roberto Salles na cadeira foi o meu grande desafio. Tanto que depois ele virou quase que, assim, um grude, né? Toda a formação do Beto ele fez comigo. E aí, o que é que acontece? Muitas dele, né? E aí, Beto, nessa época, disse, Tina, eu tenho uma tia que mora em Brasília, ela é maravilhosa e você pode ficar hospedada lá na casa dela. Eu disse, menino, mas vou eu, Ricardo e Renato. Não tem problema, vão lhe adorar. E Beto resolveu tudo. Aí lá vai eu para Brasília, passar um mês em Brasília para fazer o curso do Ricardo Cavalcante. Ricardo e Renato foram, porque eles ficavam brincando e eu só estudando. E aí foi muito bacana. E aí depois, eu já em seguida disse, bom, mas eu quero fazer mais curso. Quem é mais tampa, ícone? Aí lá vai eu para São Paulo fazer outra especialização com o Nelson Vitiello, que foi maravilhoso, assim, incrível e um grande momento da minha vida. E foi assim que eu termino essa grande década da minha vida. 30 anos, estava explodindo a profissional, eu já era formada, eu trabalhava, aí eu decidi engravidar, porque eu fui muito ousada, terminei a faculdade num dia, no outro dia já tinha a minha sala de consultório para atender, tinha uma cliente só. Gabriela. Gabriela teve um grande impacto na minha vida, já pelo nome. Eu decidi que eu precisava me separar desse grande homem.